as vitórias que Davi obteve, né? Sim. São aquelas lutas que ninguém tem acesso. Exato. Tanto que a Bíblia nunca falou, foi ele que citou. Eu já venci um urso, eu já venci um leão, né? Assim, eu não sei de muitas batalhas da pastora, né? A gente não sabe das guerras de cada um, que as pessoas não têm acesso. Mas isso um dia virá à tona, a gente vai poder dizer, um dia eu já venci isso aqui, um dia eu já venci aquilo ali. Eu acredito que isso foi amadurecendo até a própria cabeça dele. É interessante porque, senão, se a gente olhar para Davi, eu não consigo enxergar Davi assim, mas enxergar muitos desses hoje vão buscar se vitimizar, né? Falar assim, olha, você não é nada porque o teu pai não foi nada, você não é nada porque tua mãe não foi nada, você é pobre, então por que você está com essa mentalidade de crescimento? Quer dizer, diminui a pessoa porque ela quer crescer na vida. Se nós pegarmos todo o nosso histórico de vida, isso, dentro do campo da fé, isso nos fortalece, isso nos prepara. Assim, a arma que Davi tinha foi potencializada pela fé. Sim. Porque aquilo ali, de fato, o que seria para o gigante? É sentar e esperar Davi fazer cosquinha nele e olha lá. Mas a fé potencializa tudo que para muitas pessoas não é nada. Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast bíblico. Que bom que você está conosco mais uma vez. Você não veio aqui à toa, foi o Espírito Santo quem te convocou para estar juntamente conosco e vamos aprender mais sobre a palavra de Deus. Ela sempre tem ensinamentos preciosos para nós e tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração nessa tarde. Ou, de repente, você está nos assistindo pelo YouTube, já é de noite, ou já é de manhã, ou está na madrugada, não sei, mas que bom que você está aqui. Já prepare a sua Bíblia Sagrada hoje, o capítulo é o 17, estamos estudando 1 Samuel e já deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 17. Esse é um capítulo bem extenso, são 58 versículos. Veremos aqui a guerra entre os israelitas e os filisteus. Jessé envia Davi aos seus irmãos, o gigante Golias insulta os israelitas e também Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Tem mais um aqui. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Temos muito ensinamento, então vamos correr logo para a gente conseguir abordar o máximo de versículos possíveis no dia de hoje, tá bom? E já apresento os meus amigos que estão aqui comigo nos estúdios. Começo com ela, pastora Aparecida Reis. Pastora, seja muito bem-vinda ao podcast. Olá, Júlia, obrigada mais uma vez pelo convite e cremos que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, essa é a nossa fé, de que Deus vai falar ao nosso coração, a fé vai ser gerada, a transformação vai acontecer e vai trazer bênçãos para a sua vida e toda a sua casa. Quem também está conosco é o pastor Tiago Pena. Pastor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Júlia, obrigado pelo convite, que Deus nos abençoe e nos capacite para abençoar os amigos de casa. Amém, vai ser uma grande bênção esse programa, fica ligadinho até o final. Sempre encerramos com chave de ouro, comentário do missionário R.R. Soares. Você não pode ficar de fora, que é bênção do início ao fim, combinado? E vamos convidar o Espírito Santo, ele que é o principal, ele que é o autor deste livro que estamos estudando. Então vou pedir aqui a bênção para a pastora Aparecida. Pode ser, pastora? Amém. 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 Oremos. Senhor, em nome de Jesus, aqui diante da Tua presença nós estamos e pedimos ao Senhor a Tua sabedoria, a Tua revelação, a Tua direção, meu Deus, para esse estudo bíblico que cremos que vai edificar este que nos assiste, meu Deus, e vai fazer essa pessoa crescer em graça e entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastora Aparecida. E agora sim podemos dar início a esse estudo, esse capítulo tão marcante, né? Com a história tão conhecida, acho que todo mundo já ouviu falar sobre Davi e Golias. E chegamos neste capítulo. Então, Bíblia preparada, caderno pronto. Vamos começar no versículo 4, que vai nos dizer assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Era bem grande. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça
de 5.000 ciclos de bronze. Aí que continua falando sobre o armamento que ele tinha, e no versículo 8, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Aqui a gente vê essa primeira parte, onde Golias era um gigante, e eles por si só já demonstravam uma força, já demonstravam um poder muito grande. E nós temos a descrição de toda a armadura, as armas que ele estava portando. Isso trazia até mais imponência, né? Não só o tamanho, mas a experiência de guerra, as armas e toda a armadura que ele estava usando. Então a gente vê que os servos de Saul, o exército de Saul, que deveria estar correspondendo a essa afronta e indo para cima, nós vemos eles covardes, digamos assim. Estamos vendo eles até presentes, porque eles estavam naquele momento, mas não estavam fazendo nada. E pastor Tiago Pena, é interessante quando nós pensamos que os Golias da vida vão aparecer uma hora ou outra. Jesus disse que a gente iria passar por aflições. O inimigo tem hora que ele vai se levantar e tentar contra nós. Mas será que nós estamos ousando, como vamos ver Davi mais à frente, ou vamos estar igual o exército de Saul, ou o próprio rei Saul, que era o guerreiro, o homem de batalha, deveria estar à frente, mas também estava ali atrás do trono se escondendo. Qual que é a nossa posição frente aos Golias da vida? Interessante, Júlia, dentro disso que você está falando, que até o rei, né, foi omisso. Sim. Onde ele deveria ser o primeiro a se levantar para defender o reino, né? Mas glória a Deus que existe sempre alguém com temor e acreditando no seu Senhor, que essa deva ser o posicionamento, né? Assim, nós que somos servos de Deus, a gente que sempre vamos enfrentar esses Golias, essas dificuldades que acontecem, as aflições que aparecem. Nós precisamos nos posicionar. E foi muito bem claro a forma que eles se levantaram para dizer de forma assim, vocês não vão conseguir. Porque no primeiro versículo já diz que os filisteus se ajuntaram numa força só. Para intimidar, né? Intimidação total, né? E é do mundo espiritual isso, porque se a gente olhar na segunda carta de Pedro, né, que diz a palavra que por quem alguém é vencido, se torna servo. Então aquilo ali foi algo que expressou o que é o mundo espiritual, que sempre foi o mundo espiritual. Sim. Por isso que ele falou, se eu vencer, vocês vão nos servir. Se vocês vencerem, nós vamos servir vocês. Mas aí Davi, para a glória de Deus, ele entendendo o Deus que ele servia, se colocou, né? Exatamente. A gente vê nesse momento de crise, como já falamos em outros programas, uma chance, uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória. Mas ele quer encontrar servos dispostos. Será que esses somos nós ou estamos nos acovardando, nos escondendo, sendo tímidos? Lembrando que há uma diferença entre você ser tímido e ser introvertido. Há aqueles que são mais caladinhos, mais na deles, tem os extrovertidos mais expansivos. E algum desses tem problema? Bom, se te fizer pecar, vai ser um problema, né? Mas se você for uma pessoa que é introvertida, você só não pode ser dominada pela sua timidez. Não deixa que esse espírito tome o seu coração, te faça parar no meio do caminho, te faça deixar de viver o melhor de Deus para a sua vida. A gente vê Davi ousando, a gente vê ele ali sendo de fato um grande guerreiro, ainda que um pastor, mas já tinha a unção de Deus sobre a vida dele. Então a gente vê o tamanho do Golias, era imenso, a armadura, a própria estatura dele, e de repente o seu gigante também parece grande demais. Você recebeu um diagnóstico, né? De repente, algo muito sério, muito pesado, e você fala, não tem solução. Mas tem, a gente vê pela palavra que tem. Inclusive, até dando spoilers, porque essa história é bem conhecida, né? Nós vemos que Davi vai vencer com uma funda. Olha um instrumento. Aí, de repente, esse diagnóstico que você recebeu, não, mas são anos de tratamento, eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro, ir em vários médicos, vários exames. E quantas pessoas que com um copo d'água consagrada
consagrada já não foram curadas? Nós temos muitos testemunhos assim. Então, muitas vezes, não é pela influência, pelo dinheiro, pelo tamanho do seu problema, mas é pelo tamanho da sua fé. Ainda que seja funda, um copo com água consagrada, se você tem fé no seu coração, é o suficiente, é o combustível para o milagre acontecer na sua vida. Aí a gente continua aqui a história. Golias ficou 40 dias afrontando não só o exército, mas o próprio Deus de Israel. E nós vamos ver no versículo 13, né? Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos. Vai falar Eliabe, Abinadab e também Samá. Então tinha ali os filhos que eram guerreiros de batalha e tinha o pastor de ovelhas, que era o Davi. 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite de vaca ao chefe 1000. Enfim, aqui continua falando sobre o que Davi deveria levar para os irmãos. E aí é interessante sobre a reação que os irmãos vão ter. Porque no versículo 23, ali vai mostrar Golias afrontando mais uma vez, e assim seguiu por 40 dias. E no versículo 25... Aliás, eu estou até dando um parênteses aqui. No 25 a gente vai ver sobre a recompensa que aquele que enfrentasse Golias, ele iria receber. Então, vamos para o 25. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem a que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A gente vê o coração de Davi muito puro, e realmente ele tinha essa vocação para a guerra, apesar de ser um pastor, como falamos, mas havia a unção de Deus sobre a vida dele. E pastor Aparecida, nós vemos que ele tinha a intenção maior do coração dele. Claro, de repente, ter a família isenta de impostos era algo maravilhoso, casar-se com a filha do rei é algo maravilhoso, o rei iria enriquecer com grandes riquezas, isso é muito bom. Mas nós vemos que ele queria defender o nome de Deus, defender a honra de Deus, a honra do exército do Deus vivo. E isso era o que estava como em primeiro lugar no seu coração. E quantos de nós estamos nos acovardando para defender o nome de Deus? Muitas vezes, pastora, a senhora sabe que a senhora já frequentou, no caso, ambiente de faculdade, ambiente de escola. E muitas pessoas ali têm a fé desafiada, a fé afrontada. Mas será que temos, ou pelo menos deveríamos ter a postura de Davi em honrar e glorificar o nome de Deus? É verdade. A prioridade para Davi não era as recompensas que ele receberia vencendo aquele gigante, mas a prioridade para Davi era não permitir que o Senhor, que o nome do seu Deus fosse envergonhado ali por aquele incircunciso. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida, nos nossos ambientes, onde nós frequentamos. A gente precisa ter esse cuidado de zelar pelo nome de Cristo, né? Assim como a gente tem o cuidado com o nosso nome, a gente precisa ter um cuidado ainda muito maior como servos de Deus, para que o nome de Jesus, para que o nome do Senhor não seja envergonhado com o nosso testemunho, com a nossa conduta, nos lugares onde nós frequentamos, aonde a gente vai. É verdade, pastora. A gente tem que defender a honra do nome do Senhor Jesus, né? Aqui no caso fala de Deus, mas hoje nós entendemos, é a palavra de Deus, é o nome de Jesus. Entender que aquilo que eu faço ou deixo de fazer, naquilo que eu posso pecar fazendo ou também pecar me omitindo, eu estou ali sujando e manchando o nome de Jesus. Então isso traz um peso e uma responsabilidade muito maior. E como eu estava falando a respeito da reação dos irmãos, voltando sobre aquele tópico anterior, quando Jessé manda Davi levar os pães, os queijos para os seus irmãos, no versículo 28 a gente volta a falar sobre isso. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe
contra Davi, disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Pastor Tiago Pena, o que será que estava motivando o coração do irmão mais velho? Será que era ver o menor sobressaindo? Será que era inveja? Será que era preocupação? O que o senhor acha? Isso na prática, infelizmente, isso acontece. Eu já passei por isso. Quando era obreiro lá na Portela, começando, uma obreira antiga, ela falou assim: "Ô, garoto, vem cá. Você tá querendo fazer tudo. Fica no teu canto aí." Oxi. Aí eu falei assim para ela, irmão, com todo respeito, eu tô fazendo é porque vocês não estão fazendo. Porque a partir do momento que todo mundo fizer, né, de fato, ninguém quer ficar sobrecarregado. Ninguém quer fazer tudo. Também não posso nem dizer pelas pessoas que, de fato, querem aparecer, querem colocar a sua imagem acima do nome de Jesus. Mas o que eles estão fazendo, expressando, é realmente porque eles se acovardaram. Então, é ficar muito evidente que um pastor de ovelhas, né? Você estava falando aí, eu estava pensando aqui, é verdade, no final de tudo é o pastor que vai para a guerra, né? Tem um monte de guerreiro, mas no final de tudo é o pastor que vai. Não adianta, irmão, não adianta. E glória a Deus por isso. E a gente foi chamado para isso mesmo, né? No final de tudo, a gente tem que ir para a frente da batalha. Mas ficou evidenciado a covardia deles. Então é mais fácil você segurar quem quer fazer de coração do que você se apresentar para algo que você não quer fazer e você não se vê com capacidades. E eram homens capacitados para isso. Mas escolheram correr, fugir e tentar apagar a luz de Davi, né? Exatamente. Quantos de nós já não agimos ou reagimos como Eliabe? Lembrando que quando o profeta foi na casa de Jessé e viu os filhos, quando bateu o olho em Eliabe, já quase derramou o óleo sobre a cabeça dele. Mas Deus ali falou: calma, pisa no freio aí que não é ele não. Porque Deus já enxergava algo no coração dele que fez com que ele não fosse ali, não estava apto para ser o rei de Israel. Entende isso? De repente, já enxergou essa insegurança que havia no coração dele. A gente não pode afirmar algo, mas Deus, ele é onisciente e sabe de todas as coisas. Então, nós vemos que Davi tinha um coração puro, porque até na hora de responder, ele falou: mas por que isso? Tem motivo para você ficar com raiva assim? Eliabe estava mais falando sobre ele do que propriamente sobre Davi. E aí, seguindo aqui, só para comentar, né? A gente vê que Davi foi fiel nas pequenas coisas. Mais à frente, vamos ver que toda a história dele, os desafios, por menores que fossem deles, menores não, né? Era um urso e um leão. Mas prepararam ele, forjaram para este momento. Mas o Eliabe só enxergava ele como um pastor de pequenas, poucas ovelhas. Mas nós vemos que ele era cuidadoso. Deus pensava: se ele está cuidando assim das ovelhas, se ele dá a vida pelas ovelhas, vai fazer isso pelo meu povo também. Então, Deus enxergou algo no coração de Davi. E antes dele levar os mantimentos que o pai dele falou para levar para os irmãos, ele deixou as ovelhas seguras. Lembram disso? Tá aqui no texto, a gente não leu, mas está escrito aqui que ele deixou as ovelhas em um lugar seguro, onde nada de mal iria acontecer. Então, ele era responsável. Olha quantas características a gente vê que havia no coração de Davi. Então, ele era fiel nas pequenas coisas e até nas coisas invisíveis, né, que não tinham essa visibilidade toda. Seguindo aqui do 32 ao 37, a gente vai ver sobre Davi se dispondo para pelejar contra o gigante e logo em seguida Davi vai se encontrar com o gigante e vai matá-lo. E essa parte 2 tá do 48 ao 58. E quando a gente vê o do 32 ao 37, as subdivisões, Davi, ele vai contar as suas experiências ao rei. Ele vai falar, né, porque Saul, aliás, vamos ler o texto que é melhor do que ficar nas minhas palavras. No versículo 32, e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir a pelejar contra ele, pois tu és ainda um moço e ele, homem de guerra desde a mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de teu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma das ovelhas do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca, já estava na boca. Olha isso, que coragem. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Aqui a gente vai ver sobre as experiências que Davi teve.
E que tudo isso foi forjando ele para um dia ele ter currículo, né? Ainda que coisas, eu vou falar simples, mas a gente sabe que não é, né? São coisas aqui, a ovelha estava na boca do urso, na boca do leão. Isso não é simples em lugar nenhum. Mas eram desafios que estavam preparando ele para algo muito maior, algo muito mais grandioso. Porque, pastora, pensa na responsabilidade de Saul. Ele estava se acovardando, mas a partir do momento em que ele permitisse Davi, um pastor de ovelhas, moço, sem experiência, ir para a guerra, na cabeça de Saul, humanamente falando, ele iria perder e toda Israel teria que ser servo dos filisteus. Então, o que também não estava na cabeça de Saul? Mas nós vemos, né, pastora, que todas essas experiências que Davi teve prepararam ele para este momento. E muitas vezes nós não entendemos. Para que serve tantas experiências, tantas dificuldades, cada provinha, minha filha, porque vai chegar um momento que vai vir aquela prova, mas você já vai estar craque, sabendo de tudo e preparado, né, pastor? É verdade. As lutas, elas nos tornam pessoas mais maduras, mais confiantes na fé, confiantes no Evangelho. A gente vê aqui que Saul estava menosprezando Davi. Sim. Olhava assim para Davi, para a aparência física, para a função que Davi exercia. E na mente dele, limitada, né? Então ele pensava assim, o que esse pastor de ovelha vai fazer se os meus guerreiros estão fugindo da batalha? E muitas vezes as pessoas nos olham e também nos menosprezam. Olha às vezes para a estatura, olha às vezes para a nossa aparência, mas como Davi, o que importava era o que estava dentro. Davi tinha um coração de vencedor, Davi era um jovem de coragem, e ele não aceitou aquela afronta ali não, ele disse, não, peraí, quem é esse circunciso, que esse camarada tá achando que ele é, para ele vir aqui e afrontar o exército do Deus vivo, do Deus que eu sirvo. E o reino de Deus, a obra de Deus precisa de pessoas assim, valentes, animosas, de coragem como Davi. Exatamente, nós vemos que Davi é ousado, é corajoso. No versículo 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Nos versículos seguintes, a gente pode até ver que o rei tentou colocar a armadura dele, a armadura de guerra, que com certeza deveria ser muito pesado, e Davi não tinha experiência com isso, ele não era treinado. Então foi algo que não coube para ele. Tem muitas pregações sobre esse assunto, mas no versículo 40 a gente vê qual foi a arma dele, a arma mais simples, mas era o suficiente. E tomou o seu cajado na mão, ele era pastor, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Aqui a gente tem uma mensagem poderosa de que Deus, ele quer usar os instrumentos que você tem em mãos. Ele quer usar aquilo que ele já colocou em você, da sua identidade, da sua personalidade, seja você introvertido ou extrovertido, como a gente comentou logo no início, né? Deus quer usar aquilo que ele já colocou em você, ele quer potencializar isso. E nós vemos que Davi vai ser um grande vencedor mesmo que com armas simples, digamos assim. Aí a gente vê no versículo 42 mais um desprezo sobre Davi, né? No caso, se a gente for voltar à fita, até em capítulos anteriores, nós vemos que Davi não estava nem na casa quando o profeta chegou. E aí o profeta teve que perguntar, mas não tem mais nenhum moço? Aí que o pai falou, não, tem mais um que está no campo. Então pensa que de repente dentro de casa já havia esse desprezo, não é verdade? Aí a gente vê nesse capítulo ele sendo desprezado pelo próprio irmão, as suas poucas ovelhas. Aí depois pelo rei, mas você é moço, não tem experiência nenhuma. E agora o próprio gigante vai desprezá-lo. Olha só. E olhando, 42, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. A gente vê, é muito sério isso, porque existe o campo de batalha da mente. O diabo ele tenta te derrotar antes da própria batalha. Porque ele sabe que se você ousar, Deus estando com você, ele já é um derrotado e não tem mais nada que ele possa fazer. Mas ele tenta, pastor Tiago Pena,
derrotar a pessoa, humilhar ela, desprezar ela antes dela ir. Seja pelas pessoas da própria casa, seja pelas autoridades, como era o rei, seja o próprio desafio, o próprio gigante, tenta desprezar antes, para te derrotar antes da batalha. Assim, as batalhas que são... trazendo um pouquinho aqui para até chegar no que você falou, Júlia, sobre as vitórias que Davi obteve, né? Sim. São aquelas lutas que ninguém tem acesso. Exato. Tanto que a Bíblia nunca falou, foi ele que citou. Eu já venci um urso, eu já venci um leão, né? Assim, eu não sei de muitas batalhas da pastora, né? A gente não sabe das guerras de cada um, que as pessoas não têm acesso. Mas isso um dia virá à tona. A gente vai poder dizer, um dia eu já venci isso aqui, um dia eu já venci aquilo ali. Eu acredito que isso foi amadurecendo até a própria cabeça dele. É interessante porque, senão, se a gente olhar para Davi, eu não consigo enxergar Davi assim, mas enxergar muitos desses hoje vão buscar se vitimizar, né? Falar assim, olha, você não é nada porque o teu pai não foi nada, você não é nada porque tua mãe não foi nada, você é pobre, então por que você está com essa mentalidade de crescimento? Quer dizer, diminui a pessoa porque ela quer crescer na vida. Se nós pegarmos todo o nosso histórico de vida, isso, dentro do campo da fé, isso nos fortalece, isso nos prepara. Assim, a arma que Davi tinha foi potencializada pela fé. Sim. Porque aquilo ali, de fato, o que seria para o gigante? É sentar e esperar Davi fazer cosquinha nele e olha lá. Mas a fé potencializa tudo que para muitas pessoas não é nada. E ele verbalizava isso também diante do pai, dos irmãos, do rei, do gigante, como a gente vai ver aqui, ele falava. Então, as batalhas do campo da mente, você vence assim também, falando a palavra. Davi, porém, versículo 45, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Chamou Deus para essa batalha, né? A quem tu tens afrontado. Não era o exército, era Deus que ele estava afrontando. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. Olha a coragem de Davi. Olha que ousadia, que fé que era demonstrada, que tinha ação, que era verbalizada. E, pastora, os campos de batalha da mente, essas batalhas que o inimigo tenta travar conosco antes mesmo das vias de fato, nós vemos que precisamos vencer com a palavra. Exatamente. A palavra de Deus, ela vai dizer, crie, por isso falei. Por isso que é importante a pessoa ter essa certeza dentro do coração, essa convicção. Deus é comigo. Sim. A palavra de Deus diz que eu sou vencedor nessa luta. A Bíblia diz que sobre todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu vou vencer essa doença, eu vou vencer essa enfermidade, eu vou vencer essa crise conjugal, eu vou vencer essa Sim. luta familiar. Vai passar, Deus é comigo. A gente vê o tempo todo Davi falando de forma positiva, ele usando palavras ali de fé. E a gente precisa usar essa mesma arma nas nossas guerras, nas nossas lutas espirituais e também no campo natural também. Exatamente, pastor. E só para a gente já encerrar, são 58 versículos, a gente não dá conta de ler tudo. Te convido a continuar meditando e lendo e relendo sobre essa história e sobre os detalhes dela. E um detalhe muito importante para você poder refletir, que o pastor Michael fala muito sobre isso e de fato é muito interessante, muito forte. Quando Davi, ele joga ali, ele roda e atinge Golias, claro, guiado ali por Deus, mas ele consegue atingir Golias pela frestinha e pega bem na testa, o lógico seria cair para trás. Mas a obra divina do Senhor é a guerra e Golias cai com o rosto em chão. É isso que o texto vai falar. Então, quando você chama Deus para a guerra, você está chamando alguém muito maior do que os problemas, muito maior do que o gigante, e ele vai mostrar porque é para a glória dele. Então, nós vemos que Golias cai com o rosto em chão, não é nada lógico isso acontecer. Golias cai para frente, testificando que Deus era quem realmente estava derrubando aquele gigante. Assim, a gente vai finalizando esse capítulo, né? Nós vemos que os filisteus são desmoralizados completamente. Ali, a vitória do povo de Deus. Foi provado que há Deus em Israel por intermédio de um instrumento. Se todo mundo ali tivesse se acovardando,
por meio de que vaso Deus iria demonstrar a sua glória, não é verdade? Que possamos dia após dia ser como Davi, ser ousados na fé, colocar nossa fé em ação, verbalizar, ter uma palavra positiva e de acordo com aquilo que Deus instituiu para nós. Para a gente poder finalizar, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: quando Davi se prontificou a enfrentar o gigante Golias, Saul demonstrou falta de crédito na capacidade do jovem pastor. Davi, então, recordou-se das vitórias que tivera sobre o leão, sobre o urso, e fortaleceu-se e creu que não seria diferente com aquele incircunciso. Aquela vitória parecia impossível, mas Davi se levantou em nome do Senhor dos Exércitos e, por fim, com apenas uma pedra, derrotou aquele que o afrontava dia após dia. O Altíssimo não deseja que nos acovardemos ou fujamos, mas que travemos as nossas batalhas em seu nome com a mesma coragem de Davi ao enfrentar o gigante. Ele não temeu e nem deixou-se levar pelas ameaças de Golias, pois sabia que o maior estava dentro dele para dar-lhe vitória. Não dê a Satanás o prazer de oprimi-lo. Levante-se e viva com sucesso. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Tiago Pena. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui no podcast bíblico. Que Deus te abençoe. E pastor, passa pra gente o endereço do senhor e os horários também. Fica à vontade. Eu que agradeço, minha irmã Júlia, eu que agradeço a equipe aí que trabalha nesse programa, por mais uma vez ter me chamado, estou à disposição sempre, tá bom? Olha, eu estou pastor em Belfor Roxo, o endereço é Avenida Benjamin Pinto Dias, 1026, no centro mesmo da cidade de Belfor Roxo. São 3 dias ali que você pode nos encontrar, quarta e sexta-feira, 8 horas 15 e 19, domingo 8 e 18, qualquer outro horário você também pode ir lá no Instagram da nossa igreja, @IGD Belfor Roxo, que ali você encontra todas as demais informações. Obrigado. Perfeito, pastor. Nós que agradecemos. Volte sempre ao podcast bíblico. E pastora Aparecida Reis, agradeço demais sua participação. É uma honra te receber aqui nesse programa que estuda a palavra de Deus. A senhora é uma mulher de Deus também, cheia de conteúdo, de palavra inspirada para abençoar as nossas vidas. Nós te agradecemos. E pastora, passa pra gente o endereço de onde a senhora está, os horários, mídias sociais, fique à vontade. Amém, a honra é toda minha. Eu estou ali pastoreando a nossa igreja em Parque Comercial, na rua Júlio Bara, 1324. Eu estou na segunda, na quarta, na sexta, no domingo, mas eu quero fazer o convite especial para você estar conosco no domingo, domingo do Senhor, às 8 da manhã e às 18 horas, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, que assim seja. E você aí de casa, já passo aquela lição para você, claro, continuar meditando neste capítulo, que é muito rico, muitos ensinamentos, mas também para você fazer aquela leitura prévia de 1 Samuel capítulo 18 e voltar para o próximo podcast para a gente continuar estudando mais e mais, combinado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram, o @canal.cjc? Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!